Gente querida, amada igreja, comunidade de Jesus, que bom poder ter esse tempo com vocês hoje de manhã, último culto domingo, último domingo do ano. Eu estou aqui com a Cinha, com o Bernardo, minha esposa, meu filho. O Pablo dessa vez não vai tocar aqui com a gente, mas a família Borges Martins, Luz Borges Martins, está aqui para, com a sua família, nós termos esse tempo de culto ao Senhor. E a temática dessa celebração tão singela, transmitida apenas online, para abençoar, para inspirar a sua vida, é Conta as Bênçãos. Eu quero refletir sobre esse tema com você. O ano está acabando, estamos a poucos dias de terminar 2025, um ano que certamente trouxe desafios para a sua vida. Certamente você experimentou, como nós pregamos aqui numa das séries mais abençoadas, mais inspirativas que tivemos ao longo de 2025, você pode ter atravessado tempestades e desertos ou coisas semelhantes, mas na tempestade Jesus estava no seu barco, e no deserto Ele enviou os seus anjos para confortar e consolar o seu coração, como Ele fez com o nosso Senhor no deserto da tentação. Nós vamos começar agora este culto, esta oportunidade de adorarmos juntos a Deus. Eu queria que você chamasse a sua família. Dá um toque aí, dá um assovio, chama alguém que esteja na cozinha, reúna a sua esposa, seus filhos, senta todo mundo aí no sofá. Último momento juntos nesse ano. Hoje, o último domingo do ano, nós vamos começar orando. Eu peço assim que nos lidere em oração e vamos dedicar ao Senhor esse tempo que passaremos juntos aqui. Onde você estiver, talvez você esteja na praia, talvez na casa de algum parente, talvez hospedado numa pousada, ou talvez em casa mesmo aqui no ABC, na Grande São Paulo. Nós temos irmãos que vêm das diversas cidades aqui do ABC, mas também gente que vem da Grande São Paulo. Deus seja com você, Deus seja com o seu coração nessa manhã, último domingo do ano, 28 de dezembro. Estamos aqui para te inspirar e te fazer companhia num tempo de culto ao Senhor. Oremos juntos, então. Querido Jesus, muito obrigada, Senhor, por mais esse dia. Amém, Senhor. Obrigada, Jesus, pelo teu cuidado. Obrigado porque a gente pode olhar, rever como foi esse ano e te agradecer por tantas coisas boas. Sim, Senhor. Por tantos desafios, por lutas, por alegrias. Mas o Senhor sempre esteve conosco. Amém. Gratidão ao Senhor, Pai. Receba, Pai, o que vamos fazer aqui hoje com todo o nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. 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 Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, cante junto conosco. Por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Outra vez, irmãos e irmãs. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. As irmãs cantem com a Cinha. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço.
me libertar, por me salvar. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço, te agradeço, te agradeço. Quando olho para trás eu digo, não esqueço, Senhor, não esqueço. Quando medito nessa graça, estremeço, estremeço. Eu acho que ainda cabe sim. Não mereço, não mereço, por isso eu agradeço. Nós temos motivos para agradecer. Quantas bênçãos. Nosso tema, o tema que vai percorrer essa singela celebração que transmitimos aqui da nossa igreja para a sua família, para a sua vida, para a sua realidade nesse finzinho de ano, ser aquecida por um sentimento de gratidão no seu coração. Esse é o nosso tema, esse é o nosso motivo. Falando em motivos, nós temos motivos sem fim. É porque a gente não para enumerá-los. Sim, há motivos sem fim para cantar e bem dizer com louvores aquele que veio a nós por amor, fez tudo novo e se faz presente. Sim, há motivos sem fim para cantar e bem dizer com louvores aquele que veio a nós por amor, fez tudo novo e se faz presente todo dia em tudo que eu fizer. Quero estar atento ao teu falar. Vem a tempestade que vier, bem seguro nele eu posso confiar sempre em Jesus Cristo. Quem Ele é e o que Ele é? Nossa esperança. Cante conosco. Deus presente entre nós, palavra viva, verdade e vida, nossa salvação, nossa salvação, sempre em Jesus Cristo, nossa esperança.
palavra viva do céu. Verdade e vida, nossa salvação. Beleza de canção do nosso amigo Paulo Nazaré, pastor Paulinho, pastor querido, amigo querido, meu parceiro de composições. Nós temos trabalhado junto. A última canção, antes de uma reflexão bíblica, que eu quero dividir com você aí na sua casa, na sua família, uma canção preciosa para nós, não é, Bernardo? Graça e perdão. Tudo que precisamos do Senhor, especialmente agora no ano novo, assim como precisamos no ano que está acabando, é de graça e de perdão. Assim, a graça de Deus nos basta e o perdão de Deus é real e transformador e cura, dissolve as angústias, as dores, as sombras da nossa alma, dispersa a escuridão do nosso coração. Faz brotar em nós teu povo, verdadeira comunhão e amor. Faz brilhar em densas trevas a luz. Daí do teu sofá, cante conosco. É assim o louvor que queremos ministrar, pois nosso querer é teu, Senhor. Nossas mãos para teu louvor, para te adorar e em nós fluir toda adoração. Concede a graça e o perdão. Subindo o tom, quando erguemos nossas mãos para teu louvor, para te adorar e em nós fluir toda adoração. Concede a graça e perdão e o Literalmente, eu e minha casa serviremos ao Senhor, agradeceremos ao Senhor. Só faltou o Pablo aqui no violoncelo hoje. A próxima vez você vai estar aqui com a gente, Pablo. Pedir assim o Bernardo que sentem um pouquinho, enquanto a gente lê juntos as Escrituras, nessa última manhã de domingo de 2026. Conta as bênçãos é o nosso tema hoje de manhã. E talvez você, quando me ouve falar conta as bênçãos, você lembra do antigo hino
conta as bênçãos, também conhecido como se da vida as vagas procelosas são. É uma frase um pouco difícil assim de entender, se da vida as vagas procelosas são. Essa frase ela tem uma inversão, como dizem aí os professores de português, de gramática, da língua portuguesa. Ao invés de dizer se as vagas procelosas da vida, se as vagas da vida são procelosas, o compositor inverte essa ordem sintática e diz se da vida as vagas procelosas são. Em primeiro lugar, tem uma dificuldade aí nessa ordem, mas tem uma outra dificuldade que agora não é de sintaxe, né, que é de semântica. O que eu quero dizer com isso, querido irmão, querida irmã? O que são vagas? O que são procelosas? Bom, vagas é um termo raro, assim, é um sinônimo um pouco raro da gente ouvir para ondas. E procelosas são agitadas. Então, veja, se as ondas da vida são agitadas, são turbulentas, são ameaçadoras, é assim que começa esse hino. E é um hino que tem uma história muito interessante. Ele foi composto em 1897, por um homem chamado Johnson Watman Jr., americano, e Edwin Excel. Não confundir aí com o programa Excel, né? É uma composição de 1897. Veja, tem mais de 100 anos. Tem 128 anos, se a minha conta estiver correta aqui. É um hino que, como você percebe ao ler a letra, né, ao meditar na letra, ele incentiva a gratidão. Esse é o nosso ponto aqui. A gratidão como um remédio, como um antídoto para um sentimento de amargura que tenta se aproximar do nosso coração, e às vezes não só tenta, não, ele se aproxima. E mais do que se aproxima, ele se instala no coração da gente. O Johnson Watman, era um pastor metodista. Olha que interessante, um pastor metodista. Eu achava que essa composição, que esse hino fosse de origem presbiteriana, reformada, mas foi composto por um pastor metodista. Ele escreveu centenas de hinos. Ele está para a igreja metodista como os irmãos Wesley estão lá atrás, um pouco mais como uma fonte de hinos importantes, John e Charles Wesley. Bem, é um hino que nos convida a superar o desalento. Ele fala sobre o desalento, né? Ele nos convida a enumerar as bênçãos recebidas de Deus. É uma letra, é uma poesia, um poema que reforça que as riquezas, ouça isso, as riquezas espirituais são superiores às riquezas ou aos bens materiais. A gente sempre termina o ano com canções seculares, que não necessariamente são profanas, mas que enfatizam prosperidade, né? Tem uma que diz, muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. A prosperidade financeira no cartão, que você tenha. Hoje a gente não tem mais cartões impressos assim, até tem, mas ninguém quase troca cartões de Natal ou de Ano Novo, mas sempre vinha assim, Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Essa prosperidade aí, certamente, na mentalidade de quem escreve esses cartões, de quem oferece esses votos, tem a ver com prosperidade financeira. Muito bem, se da vida as vagas procelosas são. Mas, apesar, queridos irmãos, querida comunidade de Jesus, apesar da proposta desse conhecido hino nos recomendar, nos incentivar, nos encorajar a desenvolvermos um coração grato, sejam agradecidos. Quantas vezes aparece essa expressão na Bíblia? Sejam agradecidos, deem graças ao Senhor. Eu fui fazer uma pesquisa, são centenas de vezes nas Escrituras nós somos exortados, admoestados, incentivados, e eu diria ordenados, é uma ordem, sejam agradecidos, rendam graças ao Senhor, tenham um coração grato. Apesar de cantarmos esse hino tão conhecido e que a gente aprecia tanto, se da vida as vagas procelosas são, se com desalento julga tudo vão, e apesar de quando a gente abre a Bíblia aqui, do Gênesis até o Apocalipse, a gente percorre, a gente caminha pelas Escrituras centenas de vezes. Pode procurar aí, eu fiz a conta. Centenas de vezes aparece
essa recomendação, esse imperativo do nosso Deus. Seja agradecido, tenha um coração grato, dê graças ao Senhor. Por que é que o nosso coração é tão ingrato? Essa é a verdade. Nós temos canções que falam de gratidão, nós cantamos 2 aqui, por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer. Nós temos motivos sem fim para cantar e entoar louvores e engrandecer o nome do Senhor com louvores. Mas, apesar disso, a verdade, o fato, irmãos, é que o nosso coração é ingrato. O meu coração é um coração ingrato. O seu coração, se você o examinar com cuidado, é um coração também que tem uma tendência muito mais à ingratidão do que à gratidão. Mas isso não é novo, sabia? Isso não é uma coisa de hoje em dia, porque a gente está distraído com essa vida corrida, com as distrações da internet, das redes sociais, porque a gente vive numa sociedade consumista que nos incentiva a consumir, e se a gente consumir, a gente vai ser mais feliz. É só você entrar na rede social, é só consuma, 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 compre, compre, compre. Isso não tem fim, isso vai viciando o coração da gente com essa falsa ideia de que se a gente tiver mais coisas, mais objetos, mais bens, mais posses, se a gente encher a nossa casa de coisas, de eletrodomésticos, de móveis, de livros, de objetos de decoração, a gente vai ser mais feliz. Há muitas verdades belas e muitos ensinamentos proveitosos que podem ser extraídos de algumas passagens bíblicas que ponderam, que refletem sobre a questão da ingratidão ser tão próxima do coração da gente. Eu queria ler com você, se você puder, aí na sua casa, se você estiver já com a sua Bíblia, se não, pegue a sua Bíblia, ou então aí acesse no seu celular, no seu tablet, uma palavra bíblica, uma passagem do Evangelho segundo Lucas, no capítulo 17 de Lucas. Capítulo 17 do Evangelho de Lucas, a partir do verso 11. A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, Rabi, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em alta voz. Eu queria sublinhar essa frase. Um deles, eram 10. Um deles voltou, e não apenas voltou, mas voltou louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este que voltou, gente amada, este era samaritano. Jesus ficou intrigado, né? A gente vê isso no verso 17. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser esse estrangeiro. Então ele lhe disse: levante-se e vá, a sua fé o salvou. Nessa palavra bíblica de Lucas 17, nós temos alguns insights, algumas verdades belas e alguns ensinamentos muito proveitosos que a gente pode extrair aqui e aplicar para a nossa vida. Aliás, imagina que o seu coração, sabe quando você tem um problema estomacal e você tem que tomar um remédio para atacar aquele problema, aquele excesso de acidez? Então, imagina que o seu coração tem uma cardiopatia espiritual, ele tem um excesso de ingratidão. E a gente precisa não de omeprazol, não sulfato de alumínio, não de um sal de fruta, a gente precisa de um remédio bíblico. E esse remédio bíblico tem 5 componentes que brevemente eu quero ponderar com vocês. Sabe como é que você desenvolve um coração grato? Em primeiro lugar, não desista de orar. Sinha tem trabalhado com as mulheres a espiritualidade cristã, as disciplinas espirituais da vida cristã.
exercícios para nos levar mais próximo do Senhor e, nessa proximidade, experimentar a transformação do coração, formação espiritual, renovação do nosso coração. E eu fico pensando na centralidade, a gente reflete muito sobre isso aqui na nossa igreja. Isso é um tema recorrente nesse púlpito, no meu ministério, na minha pregação, na minha vida, nas minhas canções, nos livros que eu escrevo. A importância da oração. A oração, diz Tim Keller, é a coisa mais importante da nossa vida. É a chave para tudo o que quisermos ser e fazer na vida. Ouçam isso aqui, meus irmãos e minhas irmãs. A oração não é acessória. A oração é a chave para tudo o que quisermos ser e fazer na vida. Então, a primeira verdade que eu retiro desse verso 13 de Lucas 17 é: não desista de orar. Você quer ter um coração mais grato? Quer combater esse excesso de ingratidão no seu coração? Não desista de orar. O texto diz que eles gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Uma oração de 5 palavras, veja: Jesus, mestre, tem piedade de nós. A sua oração pode ser curta, sim. Aliás, eu até recomendo que você tenha uma breve oração, uma pequena oração, uma oração curta, mas viva, verdadeira, sua, pessoal, e que você repita essa oração diariamente, ao longo do seu dia de trabalho, quando você acorda no meio da noite. Essa é uma boa oração. Jesus, mestre, tem piedade de nós, tem misericórdia de nós. Uma oração de 5 palavras. A oração pode ser curta, mas ela tem que ser sincera. Jeremias diz, no capítulo 29, verso 13 da sua profecia: buscar-me-eis. Deus diz através de Jeremias, o Senhor, ele diz: buscar-me-eis e me achareis quando vocês me buscarem de todo o coração. Pode ser curta, mas tem que ser de todo o coração. Tem que ser sincera. Tem que ser com fé, como a gente aprende na epístola de Tiago, irmãos. Tiago diz que a oração feita com fé salvará o doente. Tem que ser perseverante. Nós temos vários textos na Bíblia sobre a necessidade da nossa oração ser perseverante. Não peça uma coisa 1, 2, 3 vezes. Às vezes você pode passar anos como aquela mulher que tinha um fluxo hemorrágico, um problema ginecológico que a entristecia profundamente, que a diminuía. E ela ficou anos sofrendo com aquilo. E ela perseverou. Nós temos uma parábola muito interessante. Jesus conta de uma viúva insistente em Lucas 18. E essa parábola ilustra a necessidade de perseverarmos na oração. Paulo diz em Romanos 12, 12, persevere na oração. É um cântico nosso aqui da comuna. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Vem à minha mente aqui, enquanto eu medito, aquela narrativa de Atos 12, quando Pedro estava preso, mas a igreja, diz Lucas, na sua escrita, na sua descrição daquele episódio lá em Atos, que a igreja fazia constante oração por Pedro. A igreja perseverou em oração: o Senhor envia um anjo, as portas daquele cárcere são abertas e Pedro é liberto. E quando Pedro chega na casa onde a igreja estava reunida, uma menina vai à porta e vê Pedro. E quando ela o vê, ela se assusta e conta para todo mundo: olha, Pedro está aqui à porta. E os irmãos interrompem a reunião de oração e dizem: que isso, ele está preso. Isso acontece com a gente ora, a gente pede a Deus, e quando Deus responde, a gente nem percebe que o momento da resposta para a nossa oração perseverante chegou. Gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Isso é uma oração. Se essa não é uma oração necessária, importante, eu não sei que oração seria importante e seria necessária. Não desista de orar e o seu coração, ingrato como o meu, será atacado por esse remédio. A segunda verdade que brota aqui é que a cura ou a mudança, sabe aquela mudança que você tem pedido a Deus na sua vida? Aquela mudança na sua família,
aquela mudança na sua vida profissional, nos desafios da vida corporativa, na indústria, na escola, seja qual for a sua atividade profissional, a cura e a mudança que você precisa, ouça bem isso, é um processo. Processo. Processo é uma palavra importante. A gente sempre reporta a palavra processo ao âmbito do direito. Eu estou com um processo na justiça. Parece que processo é uma palavra que se restringe, que está restrita ao direito, aos advogados, aos magistrados, aos juízes, aos fóruns, ao andamento de uma causa que você está pleiteando na justiça. Mas processo é uma palavra muito importante na vida. Eu penso que uma das palavras mais importantes na vida, seja a vida biológica, seja a vida relacional, seja a vida profissional, seja o que for, né? Seja qual for a dimensão, a instância da nossa vida, processo é importante. Você coloca a semente na terra e você tem um processo até aquela semente dar fruto. Você vai para a faculdade, fica lá 4, 5 anos, você tem um processo para apreender e para aprender tudo que você está estudando lá e transformar aquilo num salário bom, num rendimento bom no final do mês, numa perspectiva de que você começa como aprendiz, depois você vira júnior, depois você vira pleno, depois você vira sênior. É um processo. Ninguém termina a faculdade e ganha 10 salários mínimos, 20 salários mínimos. Processo. Processo. Onde está o processo aqui, pastor? Muito bem. O texto diz, no verso 14, enquanto eles iam, foram purificados. Enquanto eles iam. Processo. Eles oraram. Jesus, mestre, tem piedade de nós. O texto não diz, mas fica subentendido, fica implícito aqui, que essa oração foi repetida como a oração do cego. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aí Jesus para, ouve a oração, atende a oração. Enquanto iam fazendo o quê? O texto diz que, ao ver os 10 leprosos, Jesus disse, vão mostrar-se aos sacerdotes. Interessante a forma, isso me toca, irmãos, a forma como Deus quer nos curar e mudar as coisas da nossa vida não é de um jeito só. Ele não olha para os leprosos e diz assim, vocês estão curados. Ele não fala nada disso. Ele não estende a mão, ele não os toca. Ele dá uma ordem inusitada. Ele diz, vão mostrar-se aos sacerdotes. Vocês sabem, a lepra era uma doença de marginalização social, de segregação na sociedade. Os leprosos não podiam conviver com as pessoas. Eles ficavam segregados, eles moravam em recantos, em guetos, se eu posso usar essa palavra que vem lá da Segunda Guerra, o gueto de Varsóvia. Eles eram segregados, eles eram escanteados, eles eram separados do restante da população. E Jesus, ao ouvir a oração que faziam, ele não diz, sejam curados, eu quero curá-los, vem aqui, deixa eu tocá-los, deixa eu manifestar o meu poder curando vocês. Não, Jesus não faz nada disso. Ele diz, vão mostrar-se aos sacerdotes. Alguns daqueles leprosos podem ter pensado assim, poxa, mas como assim? Se nem as pessoas comuns querem ter contato com a gente, como é que a gente vai se aproximar dos sacerdotes? Como é que a gente vai até o templo? E mostrar o quê? Mostrar a nossa doença? Se a gente tivesse curado, a gente poderia mostrar, olha, a gente era leproso, mas a gente ficou curado, não tem mais lepra, veja minhas mãos, veja a minha face, veja a minha pele, veja as minhas feridas, as minhas chagas, elas desapareceram. Mas eles não estavam curados ainda, eles não haviam sido curados quando Jesus lhes dá essa inusitada, essa surpreendente ordem. Mas é um processo, eles obedeceram. Eu e Cinha temos conversado sobre algumas questões ministeriais, pastorais, familiares, e ela tem enfatizado isso, não é?
o lugar e o papel da obediência na nossa vida com Deus. Obediência, irmãos, é central na caminhada, na jornada de fé. Enquanto a gente não obedece, a gente é apreciador de Jesus de Nazaré. Tem um sermão em Lucas 5 que eu já preguei umas 30 vezes, ou mais. Minha família já sabe de qual os pontos. Quando Pedro, Simão, filho de Jonas, não era ainda chamado de Pedro, ele está à beira do lago, ele empresta o barco para Jesus, e aí Jesus termina de ensinar e fala, lança a rede nas águas mais profundas. E Pedro, antes de ir, ele diz, mas mestre, eu passei a noite toda jogando a rede, não peguei nada. E ele fala isso, ele chega a argumentar, a ponderar assim com Jesus. Mas ele tem tem uma adversativa, ele diz assim, mas porque és tu que está dizendo isso, eu vou lançar as redes. E ele vai e lança as redes, e você sabe, acontece uma pesca maravilhosa. A primeira, a segunda é lá em João 21. A obediência. A cura ou a mudança que você precisa. A cura ou a mudança que eu preciso e que você precisa vai acontecer num processo enquanto vamos, irmãos. Enquanto vamos aos pés do Senhor, enquanto vamos para congregar, enquanto vamos e abrimos as Escrituras, enquanto vamos e semeamos, enquanto vamos e insistimos em amar a nossa família, enquanto obedecemos ao comando de Jesus. Bernardo, que está aqui, estudante de engenharia da computação, e o código de um programa é muito interessante, né, Bernardo? Ele é formado de comandos. E o computador, ele só vai seguindo os comandos. E tem em inglês uma frase que é muito comum do pessoal da programação, os jovens que estiverem assistindo, acompanhando, assistindo não, aqui não se assiste culto, aqui a gente cultua junto, seja presencialmente ou remotamente. Mas tem uma frase assim, tem 3 comandos, if, then ou else. Se, então, if, then or else. Se, então, ou então faça outra coisa. 3 comandos. Se aparecer esse comando, o computador vai para lá. Se você aperta o delete, o computador apaga. Se você aperta o espaço, o computador, ele segue o comando. Eu não estou dizendo que você é uma máquina e que a vida cristã seja um software. Mas eu estou sugerindo que algumas coisas só vão aparecer na tela, se você me permite explorar essa metáfora. Algumas coisas só vão ser impressas. Algumas coisas só vão acontecer se você obedecer o comando do Senhor. E eles obedeceram. Primeira coisa, então, é não desista de orar e o seu coração ingrato vai se amolecendo. Em segundo lugar, a cura que você busca, a mudança que você precisa, ela provém de um processo. Mas tem mais algumas verdades aqui. Só é grato quem reconhece a graça. Só é grato o coração que provou da graça de Deus. O verso 16 diz, aliás, vamos ler do 15. Um deles, quando viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em alta voz. Fico imaginando a cena, né? Aqueles 10 homens caminhando, discutindo. Mas o que esse rabi aí, esse mestre Jesus, ele não está com nada, ele não sabe o que está falando. Mandou a gente ir lá falar com o sacerdote, com os sacerdotes, mas a gente vai mostrar a nossa lepra para eles. Não, mas se ele mandou, ele sabe, já ouvi falar que ele cura. Não, mas espera aí, mas por que ele não orou por nós? Por que ele não... E tal. E, de repente, eles viram que estavam curados. Susto. A hanseníase, as manchas da lepra haviam desaparecido. Um deles, quando viu que estava curado, voltou. O texto é enfático. O texto é forte, tem cores vivas. Ele voltou louvando a Deus em alta voz. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Só o Senhor é Deus, só Adonai é Deus. Gritando. E ele vai até Jesus, prostra-se, ajoelha-se diante dele.
e lhe agradece. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, mestre. Muito obrigado, Rabi. E o texto diz que este era samaritano. Você sabe que o samaritano era um povo misto, um povo mestiço, que resulta da época ainda de Esdras e Neemias, quando o povo se dispersa e eles se misturam com várias outras tribos e casam com mulheres estrangeiras, gentias. E esse povo samaritano não era visto não apenas por essa miscigenação étnica, mas também porque eles fizeram misturas. Eles fizeram um sincretismo religioso com a lei mosaica, com o rito do tabernáculo do deserto, com outras práticas religiosas pagãs, uma mistura. Então, o judeu não gostava de samaritano, e o samaritano não gostava de judeu. Eles ficavam segregados lá em Samaria. Você lembra de João 4, a mulher samaritana? Mas você é judeu, está falando comigo, a gente não se fala, a gente não conversa. Muito pior do que os árabes e os judeus hoje, porque em Israel tem árabes israelenses que moram em Israel. E o texto diz que ele era samaritano. Interessante isso. Só é grato quem reconhece a graça. Só é grato não quem é religioso. Só é grato quem já experimentou a graça de Deus. Há uma diferença entre ser religioso e conhecer a graça de Deus. Eu posso ser religioso sendo evangélico, todo domingo na igreja, contribuindo financeiramente com a minha igreja, ofertando, dizimando, servindo em algum ministério. Eu posso orar, orações decoradas. Eu posso ser membro de uma igreja há muitos anos, posso ser parte da liderança espiritual da igreja e ser religioso. John Wesley era um missionário entre os povos originários norte-americanos e não era convertido ainda. Ele tem uma experiência de conversão depois que ele volta do campo missionário. O samaritano não era judeu, ele não conhecia a lei de Moisés do mesmo jeito, ou não praticava, melhor dizendo, ou não era reconhecido como um praticante da fé judaica, da fé do Sinai, da fé dos patriarcas, como os judeus que foram instruídos não apenas pela Torá, pelo Pentateuco, mas pelos juízes, depois pelos profetas. Nós estamos no primeiro século. E aquele homem que volta, ele não era samaritano. Isso nos faz pensar, pela ênfase de Lucas, que os 9 restantes, muito provavelmente, eram judeus. Mas quem agradece não é o religioso judeu. Quem agradece era aquele visto com maus olhos, era aquele que tinha uma religiosidade estranha, misturada, aquele que não era membro da igreja, para usar uma linguagem mais odierna, mais contemporânea. Por que ele volta? A religiosidade dos 9 não os torna gratos. Isso é bem importante, irmãos. Pelo contrário, ao invés de sermos gratos, a nossa religiosidade seca, árida, desprovida da compreensão do Evangelho, pode nos fazer, como a gente tem visto tanto aí, de forma tão triste, dignos de alguma coisa. Tem gente que fica dando ordem para Deus. Senhor, eu declaro. Senhor, eu sou teu servo. Não posso estar desempregado, porque eu sou membro da igreja, eu sou dizimista. Não é isso que nos torna, que nos produz em nós o coração grato. O que produz em nós um coração grato é o reconhecimento da graça. Ele reconhece que não merecia, ele era samaritano, ele não merecia ser curado, ele não merecia que Jesus falasse com ele, mas ele volta. Mais 2 coisas e a gente fecha essa reflexão. A gratidão brota em lugares inusitados. Um samaritano foi grato, não os seus pares judeus. Já comentei um pouco. Só é grato quem reconhece a graça. Talvez um colega seu lá, agnóstico, talvez um colega seu que se diz ateu, que se confessa, que se descreve como alguém que não crê no Deus de Abraão, Isaque e Jacó, não crê que Jesus seja Deus, acha que Jesus é só um mestre da moral, da ética, um vulto histórico, filosófico importante. Talvez se você o presentear, talvez se você o socorrer,
Talvez se você o favorecer, lhe prestar um favor, talvez ele seja mais grato do que alguns de nós que estamos todos os domingos nas nossas igrejas. A gratidão brota em lugares inusitados, inesperados. Assim como você já reparou no asfalto, às vezes no meio do asfalto, assim, de uma forma muito improvável, brota uma flor, brota uma plantinha, porque a vida é insistente, não é? Ela consegue atravessar ali aquele rasgo, aquela rachadura, aquele buraquinho, aquele orifíciozinho no asfalto, e a planta brota ali. A planta que havia sido soterrada, coberta pelo asfalto, mas se ela acha uma passagem, a força biológica, o poder, a potência da vida faz com que a planta brote e essa planta floresça no meio do asfalto, como diz um poema de Carlos Drummond de Andrade, uma flor no asfalto. Assim também a gratidão, ela brota no asfalto, ela brota em lugares inesperados. Um samaritano foi grato, não os seus pares, provavelmente judeus. E a última verdade que eu extraio desse texto, talvez a maior verdade aqui, e é uma coisa triste, essa constatação. A norma, a regra, o padrão, não é a gratidão, mas por causa do pecado, a norma, o padrão, a regra é a ingratidão. O verso 18 de Lucas 17. Aliás, o 17 já é importante. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? O samaritano leproso, o ex-leproso, agora ex-leproso, purificado, curado, prostrado, ajoelhado aos pés de Jesus, dizendo: mestre, muito obrigado. Eu fico imaginando os olhos marejados de gratidão daquele homem. Mestre, muito obrigado, mestre. Agora eu posso voltar para casa, eu posso conviver com a minha família, eu posso trabalhar. Muito obrigado, mestre. Oh, e o Senhor é judeu, eu sou samaritano, o Senhor não deveria nem falar comigo, e eis que o Senhor me curou. E Jesus olha para ele e diz assim: não foram purificados todos os 10, não curei só você, jovem. Eu não curei só você, moço, eu curei os 10. Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser esse estrangeiro. Talvez Jesus estivesse se dirigindo aqui aos discípulos, ou a quem estivesse ali observando aquela cena. Porque a forma do texto sugere que Jesus, pela forma como Lucas escreve aqui, tanto no grego quanto no português, Jesus diz: olha, gente, eu curei 10, mas só se achou aqui aos meus pés agradecendo e louvando a Deus esse estrangeiro. Por quê, irmãos? Porque a regra é a ingratidão. A regra não é a gratidão. Eu não me surpreendo com a ingratidão das pessoas. Eu me surpreendo quando as pessoas são gratas. Muito interessante. Quando eu vou a um supermercado, quando eu vou a um restaurante, quando alguém me presta algum serviço numa repartição pública, num caixa, e eu viro e agradeço a pessoa, e normalmente as pessoas usam crachá, mas a gente não tem o hábito de ler crachá. Eu já disse aqui na nossa igreja que eu tenho o hábito de ler o nome das pessoas. E eu sempre me surpreendo com a reação delas. Primeiro, quando eu agradeço de verdade, não de forma protocolar, burocrática, fria, mecânica, sabe? Mas quando eu agradeço de coração, olho nos olhos, sorrio e falo: Maria, muito obrigado. A pessoa se surpreende, porque talvez ela tenha passado ali, tenha passado no check-out do caixa do supermercado dezenas de pessoas, e ninguém parou, olhou nos olhos, falou o nome e disse: muito obrigado, tenha um bom dia. E eu não faço isso porque eu sou bom, não, eu faço isso como uma disciplina espiritual, como um exercício espiritual. Uma vez eu estava estacionando o carro com a Cinha e paguei o estacionamento. Aí virei para a moça assim, não lembro o nome dela, né, Cinha? Mas eu falei: oi, fulana, falei o nome dela. Muito obrigado, amor. Aí a Cinha riu e falou: ué, você chamou a mulher de amor? E eu falei: ué, você queria que eu a chamasse de ódio?
Sabe, a gratidão, quando ela aparece, quando ela viceja, quando ela se mostra, como diz um amigo meu, ela muda o ar, porque a graça tem um ar. Por isso que a gente diz assim, poxa, quanto tempo você não dá o ar da sua graça? Que a gente possa ter esse exercício, irmãos, de olhar para o nosso coração, percebê-lo ingrato e enfrentar essa ingratidão com esse roteiro aqui que o texto nos apresenta. Primeiro, orando por aquilo que nós queremos ver transformado na nossa vida. Segundo, reconhecendo que essa cura, essa mudança, ela precisa de um processo, ou ela requer um processo. Por quê? Deus precisa de alguma coisa? Não. Mas é assim que a gente lê, assim que a gente vê. Como Naamã, vai lá e se lava 7 vezes no Jordão. O profeta poderia ter falado assim, olha, filha, pode ir lá, pode dizer para o Naamã que ele está curado agora. Jesus, às vezes, faz isso, curas instantâneas, mas no caso do general Naamã, aquele sírio que estava doente, ele teve que ir lá no Jordão, um rio sujo, um rio ruim, um rio comparado com os rios da sua pátria, era um rio inferior, né, mais precário, caudaloso, turbulento, barrento, não sei. Sei que ele diz assim, poxa, mas na minha pátria tem rios melhores, você me manda ir lá no Jordão e me banhar 7 vezes. Porque a cura, a mudança, a transformação, a ação de Deus requer processos que a gente não quer empreender. Terceiro, só é grato quem reconhece a graça. Se você já fez algo por alguém e essa pessoa não agradeceu, é porque essa pessoa não entendeu a graça de Deus. Porque a graça, ela custa muito para quem dá, para quem oferece, embora não custe nada para quem recebe. Quarto, a gratidão brota em lugares inusitados. O samaritano foi grato e não os judeus. Jesus tem uma coisa assim, né? Tem um bom samaritano também. O sacerdote, um levita, passam, não socorre o homem que estava ali sofrendo, machucado, ferido pelos assaltantes. Quem socorre é um samaritano. Quem volta para agradecer é um samaritano. Isso me faz pensar, irmãos, que a gente precisa ter mais respeito por pessoas que não são cristãs, que não são evangélicas, né? A gente acha que nós somos melhores do que todo mundo. A gente tem um orgulho, assim, uma prepotência religiosa que só nos faz mal. E, finalmente, a maior verdade, finalmente, tristemente, infelizmente, a norma do nosso coração é a ingratidão, não é a gratidão. Só 10% de nós, seguindo essa parábola, temos um coração grato. Como é que a gente aplica isso na nossa vida para a gente terminar? Conta as bênçãos, dize quantas são recebidas da divina mão. Existe uma linha de psicoterapia uma abordagem chamada terapia cognitiva comportamental, que incentiva a pessoa que está passando por um quadro depressivo ou está lidando com um mau humor e outras situações assim de natureza psicológica cinzenta, a manter um diário de gratidão, um caderninho no qual a pessoa escreve, o paciente escreve ali diariamente coisas boas. Hoje tomei café e o pão estava crocante, anota ali. Hoje fui pegar o ônibus e o ônibus não demorou nem 3 minutos. Sabe? Pequenos registros de atos, de coisas boas que a gente vive na nossa vida, que a gente experimenta diariamente, mas a gente não presta atenção. A coisa boa é ganhar na loteria, a coisa boa é um carro novo, um carro zero, uma casa nova, a coisa boa é viagem. Não. Se a gente parar para pensar, se a gente tiver olhos para ver, coração para sentir, a gente pode manter um diário de gratidão. Que bênçãos você contaria, você narraria, você listaria, faria uma lista na sua família, no seu trabalho, na sua saúde. Será que você consegue, assim, velha metáfora, quase clichê, né?
Você bebe a água, bebe o suco. Eu vi isso há muitos anos atrás e não esqueço. O otimista fala, puxa, ainda tem meio copo, que delícia. O pessimista diz, puxa, só falta meio copo. Troque a lente, tire a lente da ingratidão e coloque a lente da gratidão. E eu penso, sabe, eu tenho falado isso para mim mesmo, estou escrevendo sobre isso. Mais do que se abster de reclamar, nós temos que nos engajar em agradecer. Porque alguns vícios requerem abstinência, não é? Você fuma, está prejudicando o seu pulmão, então você tem que se abster do alcatrão, da nicotina. Mas mais do que se abster, você precisa fazer outras coisas. Vai para a academia, se engaja, começa a comer direito, começa a comer fibra, começa a se hidratar melhor. Não é só dizer não para uma coisa ruim, é dizer sim para uma coisa boa. Então eu quero te dar uma tarefa nessa manhã, último domingo. Enquanto isso, eu peço que assim Bernardo voltem aqui para a gente cantar esse hino que a gente citou aqui, desses compositores, John Watman Jr. e Edwin Excel, que escreveram essa letra, essa melodia em 1897. Se da vida as vagas procelosas são. Agora você já sabe o que é vaga e o que é proceloso. Vaga não é só uma oportunidade lá na sua empresa, hein, Bernardo? E procelosa, sim, você já sabe que é turbulenta, que é agitada, que é perigosa. Sabe, amor, estava pensando aqui, enquanto a gente se preparava para esse culto, me ocorreu uma coisa para a gente fazer agora lá em casa, no final do ano. A gente pegar o Salmo 136, Bernardo, e Pablo, que está aí assistindo também, acompanhando, cultuando junto. O Salmo 136 diz, deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. Deem graças ao Deus dos deuses. O seu amor dura para sempre. Deem graças ao Senhor dos senhores. O seu amor dura para sempre. E aí o salmista vai elencando aqui um monte de coisa. Aquele que fez os grandes luminares, o seu amor dura para sempre. Em outra versão diz, a sua misericórdia dura para sempre. Aí vai falando, aquele que matou os primogênitos do Egito, o seu amor dura para sempre. Aquele que dividiu o mar vermelho. Então são 26 versos. Eu queria sugerir como uma aplicação para a sua vida devocional, para a sua jornada cristã, que você pegasse esse salmo e você escrevesse em algum lugar, num caderno, digitasse, depois imprimisse, colocasse lá na geladeira. Deem graças ao Senhor porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. E você narrasse uma bênção. Esse ano eu não fiquei doente nenhuma vez. O seu amor dura para sempre. Deem graças ao Senhor dos senhores, o seu amor dura para sempre. Eu consegui pagar aquela conta que estava atrasada. O seu amor dura para sempre. Meu filho terminou o ano e eu consegui pagar todas as mensalidades, ou a negociar mensalidades que estavam atrasadas. O seu amor dura para sempre. Bernardo foi para o último ano da faculdade, porque o seu amor dura para sempre. Sinha tem feito um trabalho maravilhoso e colhido frutos de uma semeadura muito dedicada aqui com as mulheres da nossa igreja, conversões, gente experimentando mudança no seu jeito de olhar para a vida, porque o seu amor dura para sempre. Sabe, fazer essa lista de gratidão a partir do Salmo 136, mas você vai então pessoalizar o Salmo. O Salmo 136 não será mais de Davi, ou de Coré, ou de Asaf, né, dos salmistas bíblicos, mas será do Gerson, será da Sinha, será do Bernardo, será do Pablo, será do Ivo, será da Deda, será do Aguinaldo, será da Tati, do Augusto, da Esther, da Flávia, será do Silas, da Ana, será do Richard, que está trabalhando aqui na técnica hoje, será da Débora, especialmente depois da chegada do Joaquim, não é, Richard? Para a alegria da Eli, será do Antônio, da Angélica, do Hugo, do Igor. Você começa com o texto bíblico, deem graças ao Senhor, porque o seu amor dura para sempre.
eu consegui, pode citar coisas materiais, consegui comprar um carrinho melhor, o seu amor dura para sempre. Tenho um plano de saúde agora, o seu amor dura para sempre. Fiquei doente, mas o Senhor restaurou a minha saúde, o seu amor dura para sempre. Isso é contar as bênçãos, irmãos. Porque senão, quando as vagas procelosas da vida nos arrebatam, nos assustam, quando o horizonte fica cinzento, quando o céu fica nublado, a gente esquece que Deus já esteve conosco em águas turbulentas. Mas o seu amor nos socorreu, porque a sua misericórdia dura para sempre. Antes de orarmos e recebermos a bênção, vamos cantar a primeira estrofe e o refrão desse hino. 128 anos e continua atual. Se da vida as vagas procelosas são, se com desalento julgas tudo vão, contas muitas bênçãos dizes de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Quantas bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão. Uma, dize-as de uma vez, e verás surpreso quanto Deus. Quantas bênçãos, quantas bênçãos, dize quantas são recebidas da divina mão. Uma, dize-as de uma vez, e verás surpreso quanto Deus. Uma, dize-as de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Já fez. Se você olhar para janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, dezembro de 2025, você vai ficar surpreso, porque Deus fez muita coisa na sua vida. E mesmo se você não consiga enumerar muitas coisas, saiba que Deus te livrou do mal, Deus te protegeu e você nem sabe. Eu não consigo imaginar quantos livramentos Deus me deu em 2025, mas eu antecipo com gratidão o que Ele fará em mim e por mim, e através de mim, e por você, e em você, e através de você em 2026. Nós te agradecemos de todo o nosso coração nessa manhã, Senhor. Nós não queremos ter um coração ingrato como o coração daqueles 9. Nós queremos ter um coração que reconhece a graça, o favor de Deus. Porque tudo é graça, Senhor. E a graça está presente em todo lugar. Quando a gente tem esse reconhecimento, Pai, a ingratidão perde a força, perde a potência, perde a razão, se esvai dentro de nós. Eu te agradeço por tudo que o Senhor fez na minha família, Senhor, no meu casamento em 2025. Eu te agradeço por tudo que o Senhor fez na nossa igreja e no nosso ministério, na comunidade de Jesus, no pastoreio dessa gente tão querida, Senhor. Muito, 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 muito obrigado, Senhor, pela nossa comunidade de fé, pelas dezenas de novos irmãos, pelos novos convertidos, batizados no tríplice nome, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A caminhada das crianças,
dos adolescentes, dos jovens, Senhor, quanta coisa boa, das mulheres, dos homens. Quanto o Senhor fez na vida dos meus filhos. Pablo se formou no colegial, Bernardo está na reta final da faculdade agora em 2026, trabalhando. Deus, que os meus irmãos como eu possam contar as bênçãos e dizer: deem graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. E escrever e descrever no formato de um salmo a sua gratidão ao Senhor. Pai, cuida de cada um dos meus irmãos e irmãs que estão conosco nessa manhã. O Senhor sabe as suas lutas, seus desejos, seus sonhos, seus pesares, seus sentimentos. Que eles sejam abraçados, envolvidos por essa graça que nos torna gratos. Só é grato quem reconhece a graça, Senhor. Mais do que não reclamar, que eu me esforce, que eu me engaje em agradecer, Senhor. Receba a bênção, então. Que o amor de Deus, o nosso Pai Todo-Poderoso, a graça de Jesus a respeito da qual nós falamos nessa manhã, meditamos juntos, que nos alcança e nos cura das nossas lepras, que nos segregam, que nos afastam, que nos diminuem, que nos entristecem. E que a doce consolação do Espírito Santo seja com você, que nessa manhã decidiu a não apenas não reclamar, mas esforçar-se diariamente, todos os 365 dias de 2026 a agradecer. É o que eu te peço pelos meus irmãos e irmãs, até o dia de Cristo. Amém e amém. Deus seja com você, com a sua família. Obrigado, sim, obrigado, Bena. E que 2026 seja um ano em que você conte diariamente as bênçãos. Vamos fazer isso lá em casa, amor? Vamos, Bernardo? Todos os dias de 2000. Vamos, Pablo, você está aí com a gente. Todos os dias de 2026, a gente mantém um diário de gratidão. Seja escrito mesmo ou não no nosso coração, a gente tem esse hábito de terminar o dia reconhecendo pequenos, grandes sinais da graça de Deus e desenvolvermos um coração grato. Fiquem com Deus. Obrigado à equipe da técnica, Antônio, Richard, que estão conosco. Obrigado a você que ora por mim, ora pela minha família. Estaremos mais juntos ainda em 2026. O Senhor tem coisas novas para nós. Porque Deus, como a gente tem cantado lá em casa, né, Cinha? Deus é Deus de renovação. Deus é Deus de recomeços. Sejamos gratos a Ele. Um beijo no seu coração, do seu pastor e da minha família.